Bem-vindos na nossa casa de fraternidade e amor. Hoje quem vai falar conosco é o Carlos e ele vai trazer um assunto bem interessante, né? Que vocês podem ver ali. Bem-aventurados pobres de espírito. Será que nós somos pobres de espírito? Será que nessa questão dos pobres de espírito, normalmente a gente não vê com bons olhos como somos chamados assim, não é? Fulano é pobre de espírito. A gente não se sente muito bem com isso. Então, o Carlos Gomes, a quem nós agradecemos a disponibilidade, vai explicar para a gente um pouquinho dessa história também, né, Carlos? E vai além. Eu tenho 2 recadinhos. O primeiro é que nas segundas-feiras nós estamos abertos ao público, tanto é que vocês estão aqui, eu também. E nós também estamos fazendo transmissão ao vivo, graças ao Lenarte aqui, na gravação, né, Lenarte? E isso está sendo transmitido simultaneamente. Então, quando vocês não puderem vir por algum motivo, talvez possam ver de casa, ou quem ainda não se sente seguro para estar presente aqui, não precisa perder esse encontro às segundas-feiras, às 20 horas. E o outro recadinho é que a nossa biblioteca está funcionando a todo vapor, tem livros muito bons lá, então vocês estão convidados. A Mirna está tomando conta, na segunda-feira é ela que nos ajuda. Se vocês quiserem chegar um pouco mais cedo, ou depois que a reunião acabar, dar uma olhada nos livros, levar alguns para casa. Tem muitas edições de revistas também, inclusive das revistas que Allan Kardec escreveu, que é uma raridade. Então, vocês estão convidados, tá? Agora nós vamos fazer a nossa prece para o Carlos poder começar a palestra. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, sintonizar com a espiritualidade maior, em agradecimento a essa oportunidade que Jesus nos dá de estarmos mais uma vez reunidos para falar da sua palavra, do seu consolo e dos seus ensinamentos. Que Jesus nos ajude a absorver o que for necessário para nós, que nós possamos sair daqui fortalecidos, que nós possamos sair daqui revigorados para continuar a nossa semana e levar a nossa vida de forma mais leve. Que Jesus ilumine o Carlos para que ele possa proferir as palavras necessárias, que ele seja intuído pela espiritualidade amiga. E que assim seja, que Deus abençoe a cada um de nós. Graças a Deus. Passar o bastão, cara. Boa noite ao público presente, aqueles que estão nos assistindo, né, pela internet, a quem vai assistir depois. Nós vamos dar continuidade ao estudo dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. É a terceira obra organizada por Allan Kardec, que traz a parte religiosa do Espiritismo, já que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas não é a Bíblia do Espírita, como muitas pessoas possam pensar, porque nós seguimos a Bíblia cristã, né? Como as outras modalidades religiosas cristãs também seguem. Só que Kardec, ele coloca aqui na introdução, que o objetivo dessa obra não é contar toda a história de Jesus de forma, né, cronológica, as suas passagens, mas que a sua fala possa contribuir com a nossa transformação moral. Então, ele foi em algumas falas de Jesus, trouxe para esse livro, né, clareou para nós o que ele quis dizer, e depois ele traz a instrução dos Espíritos para auxiliar ainda mais o nosso entendimento, para que possamos colocar em prática, porque, segundo ele vai dizer aqui também no capítulo 17, o que é o espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral é transformação de comportamento e também
pelo esforço que se faz em domar as suas más paixões. Então, cada encarnação, a gente vem com esse propósito de diminuir as imperfeições e aumentar as conquistas de virtudes. Para isso que reencarnamos várias vezes até atingirmos um grau de perfeição para o planeta que não precisa reencarnar aqui. E aí nós alcançamos outras paragens e não para mais porque somos espíritos imortais. E Kardec ele vai, nesse início de livro, pegar alguns versículos do Sermão do Monte, né, e vai trabalhar todo um capítulo em cada versículo, porque o Sermão do Monte é um tratado de felicidade que Jesus trouxe para nós e Mateus anotou em seu livro, no capítulo 5, versículo de 1 a 12, quando se coloca, quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, né, há ali um condicional, né? Você vai ser feliz se for misericordioso, se for pacificador, né? E se for humilde. Então hoje nós vamos pensar sobre isso, o que é ser pobre de espírito. A Eliane estava falando aqui no início que muitas pessoas usam essa frase de forma pejorativa, né? Ela não gosta de uma outra ou não gosta do comportamento e fala assim, aquele ali é pobre de espírito, né? Então olha o que nós conseguimos fazer com a fala de Jesus. Deturpamos, né, até inconscientemente para não entendermos e para não aceitarmos, para não precisar praticar, né? E o Kardec vai dizer aqui para nós, no capítulo 7, que primeiro que essas bem-aventuranças são palavras abençoadas. Imaginemos nós naquele espaço, né, à beira do lago, né, e ali Jesus, né, subindo e dizendo para a multidão que somos todos nós até hoje, o sermão da felicidade eterna. Né, as palavras abençoadas, né, para que sejamos felizes. Então tem regra da felicidade na Bíblia, aliás, o Evangelho tem tudo o que precisamos. Nós precisamos primeiro ler, né? Nem todos têm o hábito de ler o Evangelho até de tê-lo em casa, e além de ler, estudar, né? Meditar, e mais do que isso, como disse Alcione no livro Renúncia, sentir, né? Já sentimos as palavras do Evangelho, então mais do que um estudo racional, o emocional. A gente se emocionar com as palavras de Jesus e senti-lo falando conosco. Quando nós lemos, por exemplo, o Sermão do Monte, estamos deprimidos, estamos aborrecidos, estamos querendo pedir demissão da vida, né? E ali ele fala que há, sim, um caminho para a felicidade. Isso tem que nos despertar para a vida, não é? Então, Kardec vai explicar que o pobre de espírito, ou pobre em espírito, ele quis dizer do humilde, né? Daquele que está mais preocupado com o espírito do que com o corpo. Né? Preocupar-se com o espírito é preocupar-se mais em ser do que ter. E nessa sociedade, onde se valoriza mais aqueles que têm posses materiais, fica realmente difícil de entender o que Jesus quis dizer, então é mais fácil modificar a sua fala, né? Então, para entrar, né, porque a frase toda é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né, o reino de Deus. Que reino que se está falando? Para nós espíritas, como eu falei, à medida que vamos reencarnando e melhorando, conquistando virtudes, nós vamos evoluindo, melhorando o nosso padrão vibratório de pensar e sentir, e nós vamos sendo espíritos melhores. Espíritos melhores habitam planetas melhores, mais evoluídos, porque não existe somente o planeta Terra habitado, segundo as informações dos espíritos. Então o reino dos céus é um reino melhor, um lugar melhor do que o que nós estamos acostumados. Queremos ir para esse lugar?
Faz assim ou assim para ver quem quer ir. Então aqui está o segredo. Seja um pobre de espírito, seja humilde, né? Então, simplicidade e humildade. Então, esse é o ingresso para esse planeta melhor. Ser simples e humildes. Conseguimos? Já conseguimos? Ainda não? Faz assim, assim, para ver quem já conseguiu. Não. Né? Mas é possível? Então vamos apostar no possível. Por isso estamos aqui hoje, né? Vamos ouvir quantas vezes forem necessárias, até que possamos absorver e aceitar. Tem alguma coisa em mim que está impedindo de aceitar isso como uma verdade. E sendo a minha verdade, eu aplico no dia a dia. Enquanto não for, eu vou em busca de outras verdades, não é? Então, humildade é uma virtude. E precisamos aprender a colecionar virtudes. E virtude não se compra, conquista-se. Né? Então, em cada encarnação, precisamos conquistar pelo menos uma virtude. Olha como é que é fácil. Né? Uma só. Né? Você vive ali 100 anos. Né? E já chega do outro lado, qual foi a sua virtude? Aí você fala, a paciência. Né? Então veja que legal essa virtude. Né? Agora, o que é conquistar a paciência? É ser paciente com todo mundo, em todos os momentos. Essa é a verdadeira conquista. Porque às vezes a gente já sabe o que é a paciência. Um dia sim, outro mais ou menos, outro não. Né? E tem aqueles que ainda usam qual expressão? Perdi a paciência. Não se perde o que não tem. Né? Então, na verdade, a expressão seria outra. Essa pessoa está revelando que eu ainda não conquistei a paciência. Né? Então, não é que eu tenha perdido, eu ainda não adquiri. Né? Mas, por isso, gente, que o Espiritismo fala, as pessoas não querem aceitar, na bênção da reencarnação. Eu não consigo nessa, mas já ouvi falar. Treinei, na próxima vai melhorando. Um dia eu vou ser um poço de paciência. Aí nesse dia eu tenho que fazer o quê? Ir para a segunda virtude. Né? Por isso não tem limite. Vamos reencarnando, encontrando aquelas pessoas que nos auxiliam a ser pacientes, que estão dentro da nossa casa. Olha que maravilha. Jesus, né, governador espiritual do planeta, organiza aqueles que vão planejar a nossa existência e fala quem nós vamos colocar para conviver com esse rapaz que precisa conquistar a paciência. Né? Aí vem uma pessoa que nos estimula todos os dias a treinar. Né? Então é um treinamento. Né? E é uma Olimpíada. A medalha de ouro é a paciência, né? Que você exercitou todos os dias. Agora, queremos nos aproximar de Deus, queremos nos aproximar de Jesus e precisamos para isso de humildade, adquirir essa virtude, né? Quando na verdade o vício já estamos acostumados, que é o orgulho. Então o orgulho é que em mim não me deixa ser humilde, porque é o oposto da humildade. E posso falar nós, porque se nós estamos nesse planeta de provas e expiação, que é o segundo na escala evolutiva, depois do primitivo, né, dos homens mais selvagens, praticamente todos nós temos esse vício do orgulho. As pessoas não gostam de admitir isso, porque às vezes pensam naquele orgulho, né, daquela pessoa que não olha para ninguém. Né? O orgulho ele sai em pequenas, né, doses todos os dias, numa palavra, num olhar, num pensamento. Né? O que é o orgulho? Em qualquer momento em que eu senti que eu sou superior a alguém em qualquer item, foi o orgulho que falou. Né? E isso a gente mostra no olhar, no preconceito, né? Na nossa fala, numa caridade.
Às vezes você dá uma cesta básica e se sente bem, né? Eu estou dando uma cesta básica para o pobre, né? Então, olha eu em cima e o pobre embaixo. Então, até na caridade o orgulho sai, né? Então será que eu estou certo em pensar assim? Sim ou não? Não? Né? Então, o orgulho é a revolta contra Deus. Já ouviram essa expressão? O orgulho é a revolta contra Deus. Vamos pensar. Eu nunca escutei isso. É a Kardec, tá vendo? Você tem que ler o livro, porque está lá no livro, no capítulo 7. Né? Aí, é interessante a Eliane falar isso, porque a gente lê, mas não é para ler só uma vez, porque tem frases, né, muito significativas que a gente tem que se debruçar em cima dessa frase e pensar uma semana. O que é orgulho e a revolta contra Deus? Né? O que é uma pessoa revoltada? É aquela que não aceita regras, né? Não aceita que alguém, né, lhe peça até alguma coisa, ela se revolta e diz não. Então, quando Jesus nos diz para sermos humildes, a gente se revolta com orgulho e fala, não, eu não vou obedecer às regras. Nós não temos essa alegoria no primeiro capítulo da Bíblia, né? Nós não tinha uma família lá no paraíso que tinha uma regrinha só, né? Tudo é seu, menos aquele frutinho que está ali, ó, escondidinho. Né? Essa era a regra. O que o casal faz, né? Já nos dando o ensinamento para todos nós, né? Esse homem não sabe o que está falando, né? Vamos lá comer esse frutinho para saber, né, o que tem lá, porque ele nos proibiu. E até hoje nós estamos fazendo isso. O que aconteceu com o casal? Perdeu o paraíso. Toda vez que a gente desobedece regras, a gente perde o paraíso, que pode ser um emprego, pode ser, né, um relacionamento. Então, o orgulho nos faz isso. Eu não preciso de você, eu não preciso desse emprego, eu não preciso dessa casa, às vezes me linda e não vem mais aqui, eu não preciso de religião. Olha quantas revoltas, né, a gente vai no dia a dia dizendo não. E aí dizer não às leis divinas, aí nós temos no Livro dos Espíritos, a terceira parte, que fala só das leis morais. Kardec classifica lá as leis morais para a gente começar a pensar o que eu preciso obedecer. Porque tem gente que não sabe viver, né? Como é que é para viver? Kardec deixou tudo prontinho. Né? E desobedecer leis é querer nadar contra a correnteza. Uma hora eu vou cansar e vou morrer afogado. E quantos não estão se afogando no dia a dia por falta de humildade? Por isso que está lá, né? Mateus 5, né? No versículo 3, quando ele diz, né? Seja humilde, aceite a situação, né? Você não é perfeito. Aceite que você é imperfeito, porque você vai olhar em volta, todos somos. Você não está sozinho nessa imperfeição. Né? Agora, não é aceitar e falar, não, eu sou assim mesmo. A partir do momento, né, vamos lembrar de Joana de Ângeles, né, na série psicológica, fala, você se conhecer as suas imperfeições, a partir do momento que descobre o que fazer com ela. Aí é livre-arbítrio, aí é de cada um. Né? Continua Mateus no capítulo 18. Quem é o maior no reino dos céus? Né? Aquela preocupação, né? Desde aquela época, né? Eu quero ser o maior para estar lá em cima. E Jesus quis, né, mais do que falar, né, dramatizar ali para ficar bem marcado. Ele chama uma criança, coloca ali no círculo, né, e fala para os demais. Aquele que se diminuir como essa criancinha vai ser maior no reino dos céus. Claro que nós estamos falando aqui de tamanho, né, nem de infantilidade, não é ficar infantil como uma criança, mas na simplicidade da criança, que ainda não tem malícia. Né? O que a criança faz? A criança está ali brincando, de repente tem algum problema, ela volta chorando para casa, que a coleguinha bateu, que xingou, né? Aí a mãe toma as dores da criança, vai lá, toma partido, briga com a mãe da outra criança,
Não acontece isso? No outro dia, aquela criança que chorou, né, ontem, vai lá e pede para brincar de novo com a colega. E a colega, como se nada tivesse acontecido, deixa brincar, tudo resolvido. E as mães? Nunca mais conversam por causa da briguinha de criança. Olha porque Jesus fala para observar as crianças. Né? Passou, foi ontem. Ontem nós discutimos, hoje podemos ser amigos de novo, brincar de novo, porque o gostoso é a brincadeira. Né? Claro que tem hora que a gente vai se aborrecer um com o outro, mas deixar a briga de ontem, a palavra, né, maldita de ontem, me acompanhar 24 horas, um mês, um ano, o resto da vida, é orgulho puro. Né? Porque o humilde não sabe pedir perdão, porque diminui. Né? O orgulhoso tem que estar sempre em cima do salto. Diminuiu, incomoda. Então, coisas que a gente não fala que não consegue fazer, muitas vezes é o orgulho que não deixa. Né? Eu não consigo ir fazer uma visita ao asilo e tantas outras coisas mais. Eu não consigo ajudar a Rosana na cesta básica, porque eu não sei o que eu vou falar com a pessoa que vem buscar a cesta básica. Você não vai falar nada. No asilo, você não vai falar nada. Você vai estar com a sua presença. Né? E aí, o orgulho, que é pai do egoísmo, todas as vezes que eu penso em mim, primeiro, o egoísmo falou primeiro do que eu. Então, existem 3 monstros dentro de mim. Eles falam que o espiritismo trabalha com demônio, então eu vou falar quais são os demônios que a gente trabalha, que precisa acabar com eles, que estão dentro de cada um de nós. Orgulho, vaidade e egoísmo. Lutar, esses que são as paixões que o Kardec falou que temos que domar. E domar é força. Né? A hora que eu vou falar alguma coisa que o orgulho quer sair, puxa no cabresto, igual domar um cavalo bravo. Né? É domar, porque é mais forte que a gente. São milênios num comportamento e agora vem o Espiritismo e fala não, ou Jesus fala não, não é assim. Então é um processo de reeducação do espírito. Né? E às vezes na própria família, a gente e na própria sociedade fomenta o orgulho. Né? Você tem que ter títulos, né? Você tem que ter beleza, você tem que ter riqueza, você tem que ser famoso, tem que ser importante. E o que é ser importante? Importante, né? Como dizia meu professor Mário Sérgio, é aquilo que você importa para dentro. Né? Então, às vezes, eu tenho professor que tem amigo que tem doutorado, pós-doutorado, mas eu não quero importar os títulos dele. Eu quero importar o amigo. Né? E outras pessoas já querem estar com a outra por causa dos títulos. E quando você pergunta para a criança, o que você vai ser quando crescer? Ainda se pergunta isso? Não sei como é que está isso hoje. O que geralmente os pais querem que ele responda? Uma profissão. Né? Alguma criança, ou os pais educam a criança a falar, eu quero ser bom, eu quero ser honesto, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser cristão. Essa é a nossa sociedade. Né? Tanto é assim que a gente pergunta, né, o que você é? O que ela fala? A profissão. Aí se aposenta, vira um ex-é. Né? Eu sou um ex alguma coisa. E o que um ex alguma coisa é? O que sobra? Né? Você é, né, tá, um professor até se aposentar e vira um ex-professor. Vira aposentado. Um aposentado. E o que é um aposentado no nosso país? Né? É visto como algo que está sobrando. Né? É discriminado e alguns aceitam essa pecha. Né? Tem uma frase que quem falou foi João Batista, mas quem anotou foi João Evangelista, no capítulo 3, versículo 3. João Batista, ao se referir a Jesus, né, naquela passagem que ele o batiza, é preciso, né, que ele cresça e eu diminua. Então estava acabando o ciclo de João Batista e começando o ciclo de Jesus na terra. Né? João Batista, que foi o último profeta, que reconheceu que a vez dele já estava acabando. Então isso é diminuir
Isso é ser humilde e deixar o outro avançar. E às vezes, a gente vê pessoas que não deixam o outro avançar. E é mesmo, às vezes, na família. Né? Tem filho, tem hora que tem uma idade que é o momento dos filhos irem. E a gente fica ali na retaguarda. E tem pai disputando com o filho títulos. Tem mãe disputando com o filho beleza, né? Querendo ser da idade da filha. Cada um na sua beleza, no seu momento. Né? E em local de trabalho, então, essa promoção tem que ser minha. Por que vai ser dela? Né? Então, a gente tem hora que a gente não entende que há o momento de cada um. E ali era o momento de Jesus. Então, quando João Batista mergulha Jesus no Rio Jordão, ele estava mergulhando Jesus na vida que ali estava começando a sua missão. E assim como o rio, Jesus começou a crescer e virou esse oceano que todos nós temos sede dele. Assim é para todos nós, a gente começa pequeno, passo a passo, e vai crescendo, mas a gente já quer começar lá em cima, o orgulho faz isso. Não obedecer regras, né? Pessoas que preferem ficar numa situação de rua do que ficar em casa e se submeter às regras de uma casa. Né? Ou mesmo as regras da sociedade, o trabalho. Para o orgulhoso, o trabalho é uma ofensa. Olha só, o trabalho é uma questão de educação, a gente tem que se educar para o trabalho. E aí, bate um desses andarilhos na sua porta e pede um prato de comida, ou um dinheiro. Aí você fala assim, se você varrer o meu quintal, eu te dou um prato de comida. Né? Você está ensinando o indivíduo a trabalhar. E ele vai embora. Né? Espiritualmente, o que a gente pode pensar? Se esse indivíduo foi um rei numa outra encarnação, ou alguém com poder de mando, ele só sabia mandar e ser obedecido. E quando a gente volta, né, o físico modifica, o cenário pode modificar, mas o espírito é o mesmo, com as mesmas vontades, né, ele ainda se acha rei. E aí quer que você dê comida a ele, não que troque como trabalho. Aí você o ofendeu, né? Falando para ele varrer. Vai lá e fala para o príncipe Charles varrer seu quintal. Não tem o hábito pela condição que ele se encontra no momento. E se ele não exercitar a humildade, numa próxima, vai precisar varrer um quintal e não vai saber nem pegar numa vassoura. Às vezes até muitos de nós não sabemos por causa disso. Nós estamos acostumados com isso. E agora Mateus, né, anotando ali tudo que Jesus falou, capítulo 20, versículo 26 e 28. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Servir é outra coisa que dói o orgulho. Né? As pessoas gostam de ser, e é gostoso, né, ser servido, né? Você está deitado lá debaixo das cobertas, pega lá um negócio para mim, né? Pega o controle lá para mim, para assistir televisão. Né? Adolescente, né? Está lá na frente do computador, mãe, pega um refrigerante para mim. A mãe pega, né? Porque é gostoso, vem a mim. Mas não é para isso. Nós não estamos na vida apenas para fazer coisas agradáveis. Como quando a gente entra num trabalho. Né? Você não vai fazer só o que você gosta, mas o que é necessário. E por que a gente faz? Para não perder o emprego. Né, gente? Por que a gente não falta? Para não perder dia de serviço, né? Diminuir o salário. Colocando isso para o lado espiritual. Quando deixamos de fazer as nossas obrigações, o que perdemos? A oportunidade da evolução, das conquistas. Então a vida é trabalho, sim. É servir, sim. E foi isso que Jesus veio fazer. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para a redenção de muitos. Pensemos nos 33 anos de Jesus, ou pelo menos nos 3 últimos anos. Ele não fez outra coisa a não ser servir. E quando fala dar a vida para a redenção, não é a morte em cruz, porque isso já era hábito na época, tanto é que ele
foi crucificado com outros 2 ali ao lado dele. Então não é a cruz que redime, como alguns irmãos de outras religiões possam pensar, né? Mas dar a vida durante a vida, né? Ele se deu para as pessoas o tempo inteiro. Por que ele fez isso? Primeiro por amor, depois para nos ensinar. Então quando eu digo eu sou cristão, né? Não adianta colocar aqui eu te amo Jesus, né? Eu sou de Jesus, ficar naquela coisa toda, não está dizendo nada. Ser cristão é imitar a Cristo, Jesus Cristo. Como é que eu faço isso? Primeiro conhecendo a sua história. O cristão tem que ler o Evangelho, né? E tem gente que não lê, nem tem Bíblia em casa. Como é que pode se dizer cristão sem conhecer a história de Cristo? Né? E não é para conhecer pelos filmes, pelas novelas. Leia, né? Use a sua capacidade de entendimento. E ao conhecer o que eu já posso imitar. Jesus sorria para as pessoas? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Então podemos imitar isso. Ele sorria todos os dias? Não? Vamos pensar. Nunca pensou sobre isso? Não, mas vamos pensar. Pela grandiosidade de Jesus, de servir. Será que ele passava na rua e dava um bom dia e sorria para as pessoas? Podemos imitar isso? São tantas coisas que ele fez que já podemos fazer dentro do nosso limite. Limite de evolução e limite físico, começando em casa. Já estava comentando com o pessoal há pouco, né? O planejamento divino que é perfeito. Que Deus faz com a gente? Coloca a gente dentro de uma casa, né, com uma meia dúzia de pessoas, para a gente, na convivência, aprender a amar. É para isso que a gente convive em família, né? Para amar 5, além de mim. 6 ali, eu e os outros 5, que seja, 4, 3, ou mais um. Quando eu conquistar, né, eu já amo essa pessoa, né? Ou seja, eu já sei amar. Eu vou para outra casa. Mais meia dúzia. Depois eu vou para outra casa, mais meia dúzia. De repente eu estou amando o mundo. Porque Jesus ama os 8 bilhões de pessoas encarnadas, mais as 32 bilhões desencarnadas. Ou seja, 40 bilhões de pessoas Jesus ama. Do mesmo jeito que eu amo meu filho, ou muito mais do que isso. Então esse é o treinamento da vida. Servir. Mas aí a gente pode pensar assim, mas Jesus é perfeito. Então a gente tem mais é que amar. Aí a gente vai pensar num outro mais próximo, Chico Xavier, humano como eu, imperfeito como eu, e serviu por toda a sua vida, 92 anos. Nós temos aqui no canal do YouTube, na nossa playlist, um trabalho que é feito todo sábado, chamado Prosa com o Chico, onde cada sábado alguém conta uma história verdadeira sobre o Chico Xavier. Né? E eu estive conversando com algumas pessoas que conviveram com ele, trabalharam no centro com ele, e a gente se emociona só de ouvir as histórias verdadeiras de um homem que só pensou no outro antes de si, ou nem pensou em si. Isso é a verdadeira humildade. Está acabando a bateria. Essa é a verdadeira humildade. Eita. Com mau contato. Dá uma olhadinha aqui para mim. Não. Então, a humildade é quando eu penso no outro primeiro. Né? Porque o que é o mal do mundo? O mal do mundo se chama egoísmo. E toda vez que eu penso em mim primeiro, eu me dei bem, né? Eu satisfiz alguma coisa, mas alguém se deu mal. Né? Você tem uma família grande com vários irmãos, de manhã ali é um pão para cada um. Você chega e se vê no direito de comer 2. Aquele que tinha um pão reservado para ele chega e não vê. O que a gente pode despertar nele?
que estava com fome e tinha certeza que o pão estaria ali? A raiva. E se ele descobrir o irmão que fez isso, pode agredir, pode guardar mágoa. Como começou isso? Quando eu quis me dar bem em alguma situação. Então, cuidado, né? Quando eu penso só em mim, alguém não possa pensar, né? Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. Mas se eu amo só o ti mesmo, né? Onde é que fica o próximo? Então, a gente contribui dessa maneira com o mal do mundo, numa atitude egoísta. Então, já dei duas deixas aqui para a gente se avaliar, né? Quando é que o orgulho fala primeiro? Que horas que eu contribuo com o mal do mundo, com o meu egoísmo, né? Então, Chico Xavier conseguia fazer isso. Madre Teresa de Calcutá também. Humana, né? Qual é a diferença entre eles e eu? Eles quiseram fazer. Simples assim. Porque quando eu falo eu não consigo ajudar as pessoas, na verdade eu estou falando assim, eu não quero. Porque o homem é capaz de fazer tudo o que ele realmente quiser. Temos exemplos 1000 aí na história. Mas quando ele não quer, nem Jesus consegue. Só que a gente inventa desculpas, né? Porque para aquilo que a gente quer, a gente consegue tempo e dinheiro. Para aquilo que a gente não quer, 1000 desculpas, justificativas para não fazer. Então, Deus que conhece a minha intimidade, sabe por onde eu tenho caminhado e quais têm sido as minhas escolhas, e eu não tenho o direito de reclamar de nada, porque Ele me concedeu algo chamado livre-arbítrio, livre escolha, capacidade de pensar e decidir. E tudo que eu decido tem uma consequência. Qualquer, né, atitude que eu faça tem sua consequência. Pensemos antes. Lá de novo, né? Quem quiser ser o maior, seja o que serve ao outro. O tempo todo. Sem doer. Porque às vezes a gente até serve, né? Serve um filho, serve uma esposa, serve um patrão. Mas fica uma coisa ali no orgulho, né? Remoendo. Fica ali. Um dia aquilo volta. Quando a pessoa não te serve, o que você fala? Eu fiz tudo para você, né? E agora você não me dá nenhuma carona, né? Eu aqui na chuva. Ou então passa e não olha lá, ó. Ajudei tanto essa pessoa, agora ela passa de carro, ainda me joga água e não me dá carona. Esse é o orgulho falando. Aí eu perdi tudo que eu fiz, todos os méritos ali. É fazer, numa época da minha vida, eu pensei, não vamos falar de idade, não, eu pensei assim, por que eu tenho que ser bom? Né? Essa época era adolescência, que você fica revoltado com tudo. Né? Não tem que ser bom. Quem está mandando eu ser bom? E aí, né, com o caminhar, né, da vida, hoje eu já sei por que eu tenho que ser bom. Porque ser bom é da natureza humana. Quem não é, está doente. Está fora, né, do equilíbrio humano. Ser humano já vem junto, ser bom. Então, enquanto eu não for bom, eu também não serei um ser humano. Estou caminhando para ser. Então a gente pensa em querer ser santo quando nem humano não conseguiu ainda. Chico Xavier era um ser humano. E no capítulo 17 desse livro, Kardec fala sobre o homem de bem. No capítulo chamado Sede Perfeitos. Dá até regras ali. Não precisa muito, né? Não precisa se flagelar, se mortificar, cortar, carregar cruz, andar de joelho. Não é isso. Misericórdia quero, sacrifício não. É olhar para o outro e fazer como um garçom. A gente tem que ser como um garçom. Como eu posso servi-la? E servir, sorrindo. Né? Depois, a senhora está satisfeita, precisa de mais alguma coisa? Treine com a esposa.
Ou com a futura, né? É um treinamento do servir, né? Sem querer a gorjetinha, tá bom? Né? É garçom sem gorjeta, né? Não, também. Eu falei com a esposa que geralmente a esposa já está fazendo esse treinamento faz tempo. E aqui, gente, eu coloquei ali. Aí não volta. Eu coloquei ali ações, porque às vezes a pessoa verbaliza, mas não sente. Ah, coitado de mim, eu não consigo. Aí dá aquela humildade, né? Você fica com uma pena quando a pessoa fala assim, vai abaixando, né? Igual quando a pessoa vem pedir, né? Faz aquele gesto assim, ô dona, faço, né? Essa caracterização de humildade. Mas é nas ações, é Chico Xavier. Nós não idolatramos Chico Xavier, nem seguimos Xavier, Chico Xavier, mas ele é um exemplo de ser humano, tanto é que todo mundo gosta dele, dependendo da religião. Só que tem gente que fala assim, eu não gosto do espiritismo, mas eu gosto de Chico Xavier. Não dá para separar. Chico Xavier só é Chico Xavier por causa do espiritismo. Então já é ali. Ele é o exemplo de espírita, de cristão e de ser humano. E começou assim, suportando as dores desde criança, e a mãe que aparecia para ele, quem viu o filme viu lá essa cena, dizendo para ele, suporte que você, né, mais à frente vai ter uma surpresa. Parou de suportar aquela dor toda e veio, né, uma madrasta boa para cuidar deles e tudo mais. Né? E o sorriso dos outros, ou a lágrima que ele secou, era o prêmio dele. Todos nós aqui já fizemos o bem para alguém. E nós nos sentimos muito melhor do que, às vezes, a pessoa que foi beneficiada. A gente não sabe explicar isso, mas sente. Né? Uma pessoa que chega aqui desesperada, chorando, você faz um atendimento fraterno, ela se acalma. Não, a pessoa que está lá na enchente, você vai lá e auxilia. Quem nunca ajudou alguém, lembra desse dia, como é que você ficou bem. Agora imagine a gente 24 horas fazendo isso para todo mundo. É a verdadeira felicidade que nós buscamos. Só que a gente quer uma felicidade de fora para dentro, e não é. É de dentro para fora, o movimento é esse. É quando eu me dou é que eu sou feliz. Quando eu me dou, que eu me realizo, que eu sinto que eu sou útil e que devo estar aqui, nesse momento, com essa pessoa para fazer isso que eu fiz. Não é o outro, sou eu, por isso que eu estou aqui. Todos nós já passamos por isso, né? E a diferença é que Chico passava por isso o tempo todo. Naquela simplicidade, né? Preocupando-se mais com o ser do que com o ter. E ainda reconhecia, né, que não tinha valores, não por demagogia, porque sentia mesmo. É igual o herói. A sociedade é que fala que alguém é herói. Ele não se sente herói. Né? Ele vai lá, tira uma criança de um lugar que estava pegando fogo, traz, salva a vida da criança, e quando vai todo mundo ali entrevistar, ele fala, não, eu fiz o que eu achei que era para fazer. Ele não fez para se tornar um herói. Fez porque sentiu a vontade de fazer e que era o melhor a ser feito. Chico Xavier era a mesma coisa. Ele não se colocava, né, como alguém, né, e tantos outros, né, Madre Teresa, Francisco de Assis. E quando ia falar com eles, eles não se reconheciam maior do que o que não estava fazendo. Né? Tem até uma história que uma senhora chegou lá para ele, né, falando, Chico, eu descobri o que eu fui na outra encarnação. Eu morri na arena, eu fui comida por um leão. Com a boca cheia, né? Que ela estava assim, santificada por isso. E você, Chico, o que você foi na outra encarnação? Ele brincou, mas falou, né, no fundo, o que ele estava sentindo. Eu acho que eu fui a pulga do leão. Né? Para se colocar como uma coisa pequena. E é isso mesmo. Né? Ele se sentia um verme na terra. Aí o Emmanuel falava para ele, respeite o verme. Né, que o verme está ali fazendo o seu trabalho, né, para melhorar, né, o solo, e você nem isso. Então é não fazer para querer elogio,
Porque o elogio alimenta a minha vaidade. Vaidade é irmã do orgulho. E o casal é pai do egoísmo. Olha os monstrinhos aí se juntando. Então esses três tem que tomar cuidado com eles, que eles vêm bonito, né? Agora, uma notícia que você que está aqui e aí precisou viver até esse dia para saber. A humildade é a condição essencial de felicidade prometida por Jesus. Essencial é algo que não pode faltar. Então, quem se sente infeliz, faça uma autoavaliação e veja como é que está o grau de humildade na sua vida. Até mesmo de falar, né? Eu não quero mais viver, é o orgulho falando. Eu não mereço sofrer, eu não deveria estar passando por isso. Olha o orgulho gritando, o orgulho grita, né? Aí fica aqui com a boca grande falando. E é o orgulho que fala. Né? Por que eu, meu Deus? E a pergunta é, por que não eu? Está todo mundo aqui na chuva, só eu não vou me molhar? Como é que é isso? Explica para mim. Né? Então a gente tem que treinar a resignação, né? A aceitação. O que é a resignação? Não é também cruzar os braços, não. Eu estou doente mesmo, vou esperar a morte chegar. Não. Resignar-se e aceitar que já que está em mim, eu preciso tratar, aceitar e tratar. E ir atrás de tratamentos, que hoje tem tratamento praticamente para todo tipo de enfermidade. Mas eu achar que não, que eu tenho que esperar, porque Deus quis assim, né? Não cabe mais. Vamos pensando. E os espíritos vão dizer a Kardec o que eles viram do outro lado. Que os grandes da Terra, né? Lá do outro lado, ó, chegaram pobres, porque tudo que eles tinham, né, que fazia com que eles fossem grandes, ficou aqui. Títulos, riqueza, glória, nobreza, beleza. Acaba tudo. Aí nós vamos entender Jesus dizendo, né? Não acumuleis, né, tesouros sobre a terra, que a traça e a ferrugem corroem, o ladrão rouba. Mas acumule no céu, em outro lugar, na espiritualidade. Que lá o ladrão não vai querer roubar e não vai conseguir, porque virtude se conquista e faz parte do meu ser. Não é o que eu tenho externo, porque tudo isso aqui é externo. Né? O doutor, né? O pós-doutor, né? Essa importância toda vai ser esquecida. Tem um livro do Leon Denis, chama-se Depois da Morte. Na introdução, ele vai apresentar, ele vai dizendo, é como se ele estivesse fazendo uma viagem panorâmica sobre as grandes civilizações da Terra. Né? E falando, ó, hoje está tudo em ruínas. Cadê os grandes imperadores, os grandes castelos que tinham aqui, as pessoas que passaram, pisaram por essas ruas, que hoje são pedra sobre pedra? Onde elas estão? Não é? Itajubá, mais de 200 anos. Quantas pessoas passaram por aqui e à sua época eram importantes? Onde elas estão? E muitas foram esquecidas, né? Tem muita gente que passa ali em frente à Casa Cor-de-Rosa, ali na Praça Venceslau Braz, e não sabe que ali morou um presidente da República, né? Que várias personalidades da história e do país vinham visitá-lo ali, e tem um busto dele ali também na praça, as pessoas passam. Né? Não tem, né, o hábito, até os pais, né, de contar, olha, aqui, né, morou alguém. Então, cadê a importância da história? Né? Outro dia tem um colega falando da praça, né, não sei o que eu passei na praça, a Praça do Vadinho. Falei, Praça Teodomiro Santiago. Veja como é que o que está atual ali vira o nome da praça. Né? E a importância de Teodomiro Santiago, né? Sem ele não teríamos a Unifei. Passou. E nós, daqui a 100 anos, como seremos lembrados, se seremos lembrados? Por aqueles que nos importaram, por aqueles que realmente nos fazem importantes. Geralmente a família, não é? E quem estamos importando para dentro de nós? Então, né, conservar esse orgulho que humilha do outro lado, e nós sabemos, né, nós vemos na literatura espírita e às vezes até em trabalhos mediúnicos,
As pessoas que ainda continuam reis e rainhas do outro lado, querendo que os escravos possam servi-los. O quanto que sofrem, né? Porque tudo aquilo que eles davam tanto valor, não tem mais nenhum valor. E o ouro ali virou lama, que ele fica ali manuseando aquilo, achando que é ouro, mas está perturbado. Não valorizou o que tem valor. Agora os pequenos da terra, que ninguém dava valor, eles levaram o grande tesouro que são as virtudes. Né? Pessoas que não são nem conhecidas, nós temos casos, né, como Maria da Conceição Aparecida, da cidade de Uberaba, né? Uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, que quando trabalhava no hospital e tinha uma ala que cuidava de uma doença chamada pênfigo, né, que é chamada fogo selvagem, né, que são pústulas que vão saindo na pele, e a ala ia ser fechada. E tinham 10 pacientes. E ela os levou para casa, uma casa pequena, né, e cuidou deles. Depois começou a fazer toda uma campanha, hoje tem um hospital que cuida, né, dessa enfermidade. E quem é Conceição Aparecida? De Aparecida é só o nome, né? Porque ninguém conhece, né? Mas para Deus, né, ela fez o que tinha que ser feito. Então, a quem estamos atendendo? A Ele ou a eles? Madre Teresa também falava isso. Meu compromisso não é com eles, é com Ele. Né? Então, quem nós ajudamos no nosso dia a dia? Pensemos na nossa autoavaliação. Isso nos faz úteis. Quem não ajuda ninguém começa a deprimir, a se sentir inútil, quer sair da brincadeira. Não tem utilidade, se sente vazio. Aí também entra o aposentado que tem que achar uma atividade, né? Senão não dá vontade de continuar. E o sentir útil, uma parábola aqui que apresenta, né? 2 filhos orgulhosos e um pai humilde. Né? Aquele filho que fala, oh, mas meu pai com tanto dinheiro, mas até ele morrer para eu herdar essa herança, eu vou estar mais velho, deixa eu curtir a vida agora. E o pai humildemente divide a herança com ele. Quando ele volta, o pai humildemente vai correndo até ele e não pergunta nada, não cobra nada e ainda oferece mais. Dá uma festa, dá um anel, dá uma capa e o chama de filho novamente. E o irmão orgulhoso, ciumento, não concordou. Né? Então, esse pai, né, que eu gosto muito dessa pessoa, porque quando a gente ouve uma parábola, tem que pensar, quem sou eu nessa parábola? Né? Então, esse pai é um modelo de pai. Ele não pergunta, ele doa. Isso é humildade. Né? Isso é estar para o outro. Servir sempre. Por que ele faz isso? Amor. Somente por amor. Se a gente não tivesse humildade, a gente é, né, uma árvore de Natal, né? Adornado de virtude que a gente não possui. Né? E aí fica tudo muito bonito por fora, mas nós temos um corpo verdadeiro chamado perispírito, que quando esse corpo emprestado da terra eu tiver que devolver à terra, esse corpo do espírito vai aparecer. E aí eu vou conhecer quem realmente eu sou. Mas está impregnado no perispírito todas as manchas dos equívocos, né, que eu cometi, porque ele é um filtro entre a matéria e o espírito. Então tudo que eu penso passa por esse filtro e reflete no corpo físico e marca. Tudo que eu percebo do ambiente passa por esse filtro e vai ao espírito, marca. Então fica marcado no perispírito quem realmente eu sou. E aí não tem como negar que do outro lado todo mundo vai ver quem sou eu de verdade. Tem um livro, não espírita, do Oscar Wilde, chamado O Retrato de Dorian Gray. Né? Esse livro é interessantíssimo, né? Que é um jovem, né, que tem
quadro pintado dele jovem, bonito, e ele faz um pacto para que tudo que ele fizer retrate no retrato, né? Naquela imagem, não nele. Então ele não envelhece, né? Ele fica bonito, mas aprontando, né? Durante todo o enredo, e no final ele olha o quadro. Quem é ele? É o quadro ou é a personagem? Quem sou eu de verdade? Esse que eu vejo no espelho ou esse que eu perco o sono quando eu fico pensando em algumas coisas? Então eu sou mais o que eu penso ou o que eu sinto da vida? E como estão meus sentimentos em relação a mim e à vida? E aí, finalizando, voltando ao orgulho, né? Tem pessoas que falam, né? Sabem com quem você está falando? Não é bonita essa frase, né? Já ouviram isso? Ou já falaram isso? Né? Isso é própria do orgulhoso. Aí o professor falava assim, quando alguém te disser isso, você fala, você tem um tempinho? Né? Vamos olhar para o céu aqui, ó. Os astrônomos já pesquisaram que nós temos aí uma média de 200 bilhões de estrelas. E entre elas, 100 bilhões de galáxias, como muitos bilhões de estrelas. Né? E a Terra seria um grãozinho de areia no deserto, ou uma gota d'água no oceano. Então, se a Terra é esse grão de areia no deserto, você é quem mesmo? Quem você quer ser, que eu preciso saber com quem estou falando? E nós vimos isso na pandemia, né? Quando alguns policiais foram cobrar o uso da máscara, autoridades não querendo obedecer a um policial, porque usou essa frase, sabem com quem você está falando? Com aquele que mora no grão de areia. E será que a gente também nunca falou ou pensou em falar isso? Não respondo, agora só penso. Não se condene. Oi? Porque Lacordaire, né, um dos espíritos que vem trazer mensagem através desse livro, ele diz que na balança divina somos todos iguais. Né? O homem que separa, o homem que discrimina, né? O homem que cria essa diferença, né, na sociedade. Mas as virtudes é que vão nos distinguir. Então aquele que já possui vai passar por um lugar melhor. Quem não possui vai para uma nova oportunidade. Né? Aqui no Espiritismo não tem lá embaixo. Né? Porque Deus não usa castigo, Ele usa o tempo. Porque tem o tempo de despertar de cada um. A gente faz isso com os filhos. Né? Ele está assim, mas ele vai melhorar. Né? E você vai dando recurso, vai dando recurso. Aí lá nos 80, você com 105 fala, olha, meu filho melhorou. E vira a cabecinha, porque acabou o seu ciclo na Terra, que você veio para isso. Né? Então, e a alegria, né, de ver que o filho está crescendo. E saber que foi difícil esse crescimento, mas você está contribuindo. Para isso que existe pai e mãe. Para contribuir com a evangelização do espírito que está emprestado em nossa casa. Porque pagar a escola e se tornar um profissional, isso, aquilo, outro, fácil. Qualquer um faz. Prepara até a aposentadoria. Depois ele vira ex. Mas educar aquele espírito para ser um espírito melhor é para a eternidade. Que na outra encarnação ele já vem melhor. Né? Então pensemos nisso. E a melhor forma de educar é com o exemplo. Então a reencarnação é essa bênção que Deus permite que a gente volte e recomece, e recomece, e recomece, quantas vezes forem necessárias, até que eu comece a conquistar virtudes. Né? Então eu agradeço pela virtude da paciência que vocês treinaram hoje comigo, de ouvir por 1 hora, e que não fique só em ouvir. Pensem, percam sono hoje pensando sobre isso. O quanto de humildade eu já estou exercitando no meu dia a dia. E dê uma nota. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece. Lembrando que vamos ter um passe coletivo
Paz coletiva é quando nós pedimos em oração e o nosso mentor, né, nosso anjo guardião, que já veio conosco, vai nos abraçar, vai nos dar o passe, vai nos reequilibrar. Então vamos colocar na nossa tela mental Jesus, que subiu a um lugar mais alto, olhou para a multidão que o cercava. Mas neste momento o seu olhar vem diretamente para cada um de nós. Um olhar terno, porém profundo, que toca a nossa alma e diz: bem-aventurado você, que eu amo e que aguardo o seu despertar. E que nós possamos, nesse instante, responder a Ele: aqui me encontro, Abba, Paizinho. Ainda estou caminhando desde aquele nosso encontro há 2000 anos. Procuro a Ti, procuro ouvir-te no meu coração, mas preciso de Ti ao meu lado para me dar a força que eu preciso para diminuir em mim o que me faz mal, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e despertar em mim essa luz que vem de Ti, e esse amor maior que todos nós somos, porque se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e João diz a nós que Deus é amor, amor é o que somos, e para amar é que aqui nos encontramos. Agradecemos por esse momento em nossa existência, por ouvi-lo mais uma vez. Agradecemos porque Deus colocou ao nosso lado alguém que do invisível nos ama e quer o nosso bem, nos estimula a isso. E nesse instante, sentimos a sua presença nos abraçando, enviando para cada um de nós a luz necessária de um passe, os melhores fluidos, como num banho tépido num dia frio, que vai nos tirar essa sujidade da alma, do perispírito e colocar a água limpa. E sairemos daqui leves, fortalecidos na fé, confiante que seremos melhores a cada dia, porque assim é de Tua vontade, e por tudo isso dizemos, graças a Deus. Que assim seja.